Como cozinhar quinoa, tipos, benefícios, passo a passo para você seguir. Considerada a mãe de todos os grãos pelos incas, a quinoa continua sendo um dos melhores alimentos para quem deseja manter uma dieta saudável e rica em nutrientes essenciais. Tanto é verdade que nos dias de hoje a quinoa ganhou status de super alimento. Mas para aproveitar tudo que esse grão tem de melhor, é fundamental saber como cozinhar a quinoa corretamente. Benefício da quinoa. Você sabia que a quinoa é um alimento tão completo no ponto de vista nutricional, mas tão completo mesmo que ela perde a pena para o leite materno? Pois é, a quinoa é um alimento mais nutritivo do reino vegetal e possui uma quantidade muito superior aos demais alimentos do reino animal, como a carne, ovo e leite. Isso porque a quinoa possui 23% de proteínas, sendo que dessas 10 são consideradas como aminoácidos essenciais, ou seja, não são produzidas pelo nosso corpo. Justamente por isso, a quinoa acaba se tornando muito popular entre os adeptos das dietas vegetariana e veganas, sendo considerada melhor do que a soja para substituir a carne. O grão ainda é enriquecido em minerais como ferro, zinco, magnésio, fósforo, cobre, ácido fólico, além de vitamina do complexo B. A quinoa não contém glúten, portanto é liberada também para os celíacos. Outra característica interessante desse grão é a presença de fitoestrogênios, um tipo de hormônio de origem vegetal e que, segundo apontam as pesquisas científicas, é importante para controlar e prevenir problemas como osteoporose, câncer de mama e alterações hormonais comuns na menopausa. Tipo de quinoa. A quinoa é um alimento de origem andina, vinda de países como Bolívia, Peru e Colômbia. Estima-se que o grão seja cultivado há mais de 5.000 anos na região. Por isso, grande parte de toda a quinoa consumida vem dos Andes, apesar de já existir cultivo de quinoa em outras partes do globo, incluindo o Brasil. Contudo, é lá nas terras andinas que o grão se desenvolve melhor e acaba tendo um valor nutricional mais elevado, graças ao clima da região. Existem 3 tipos diferentes de quinoa produzida no mundo, seja nos Andes, seja no Brasil, seja onde for. São elas a branca mais comum, a vermelha e a preta. A branca possui sabor mais suave, enquanto as demais possuem sabor marcante e intenso. E por fim, uma curiosidade. Apesar de ser popularmente conhecida como um cereal, a quinoa está mais para leguminosa, devido à alta concentração de proteínas, do que a um grão ou cereal. Por isso ela acaba sendo considerada uma pseudo-cereal. A quinoa é um grão muito fácil de cozinhar, mas exige alguns pequenos cuidados para ficar no ponto certo e não perder nutrientes, independente do método escolhido para o cozimento.
O primeiro dele é necessário de lavar muito bem os grãos crus, que é a quinoa, para remover o amargo natural do alimento. Para isso, basta colocar a quinoa em uma peneira fina e lavar sobre a água corrente da torneira. Lembrando que não é necessário deixar a quinoa de molho antes do cozimento, ok? Basta lavá-la. Outro aspecto importante é usar água quente e não água fria no cozimento da quinoa, antes de colocá-la na panela, já deixa a água quente preparada ao lado. Use 2 medidas de água para cada medida de quinoa. Não exagere na quantidade de água para a quinoa não ficar grudenta. O tempo do cozimento também é importante, nada de esquecer a quinoa no fogo. Em média, 15 minutos são o suficiente. Para ter certeza do ponto, observe a coloração do grão. A quinoa cozida precisa criar uma linha branca, quase translúcida, em torno do grão. Como cozinhar a quinoa na panela comum? Lave e escorra bem a quinoa. Em seguida, adicione em uma panela com água já quente. Coloque no fogo com uma pitada de sal e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos. Observe a coloração do grão e desligue quando estiver no ponto. Escorra a água do cozimento que sobrar e deixe repousar na panela por mais 15 minutos antes de consumir. Como cozinhar a quinoa na panela elétrica? O método de preparo da quinoa na panela elétrica é muito semelhante ao da panela comum. Comece lavando e escorrendo a quinoa. Ligue a panela elétrica e adicione os grãos completo com água quente. Conte 15 minutos ou programe a sua panela. Desligue e guarde alguns minutos antes de consumir. Como cozinhar a quinoa no micro-ondas? Para cozinhar a quinoa no micro-ondas, use um pote com tampa apropriada para o aparelho. Lave e escorra os grãos. Em seguida, coloque a quinoa no pote e cubra com água na medida recomendada. Tampe e leve para o micro-ondas em potência alta por aproximadamente 6 minutos. Na metade do tempo, pause o aparelho e mexa a quinoa. Volte a cozinhar e verifique o ponto. Desligue e guarde alguns minutos antes de consumir. Dicas para cozinhar a quinoa. Para consumir a quinoa no lugar do arroz, você pode optar por refogá-la em alho e cebola, do mesmo modo que faz com o arroz. Mas se quiser oferecer um sabor extra ao grão, experimente cozinhar a quinoa em caldo de legumes ou caldo de carne caseiro de preferência. Outra opção é cozinhar a quinoa com ervas como alecrim, orégano e manjericão. A quinoa cozida pode ser guardada em geladeira por até 5 dias, tanto em pratos doces quanto no salgado, uma vez que o alimento possui sabor neutro e que se incorpora facilmente a outros ingredientes. Na salada, a quinoa cozida pode ser utilizada para enriquecer saladas verdes. Para isso, basta adicionar os grãos junto com as folhas e temperar com azeite e erva. Outro tipo de salada muito saborosa usando a quinoa é o tule árabe. A receita original leva trigo, mas você pode fazer a substituição sem perder em nada no sabor. Vitaminas e sucos. A quinoa pode ainda ser incorporada em vitaminas, iogurte e suco.
Para isso, prefira usar a quinoa em flocos. Com fruta, experimente adicionar um pouco de quinoa cozida sobre as frutas no seu café da manhã. Fica saboroso e muito nutritivo. Caldos e sopa. Aquele caldinho com sopinha de fim de noite pode ficar ainda melhor com a quinoa. Você pode usar tanto a versão em floco quanto a versão cozida, caso prefira. Camuflar o grão, basta batê-lo no liquidificador, de modo que a quinoa se incorpore aos demais ingredientes. A quinoa é excelente alternativa ao arroz branco no dia a dia. O grão pode ser cozido e temperado da mesma forma que se faz o arroz, o resto você já sabe. Complete com o que quiser, pode ser o clássico feijão ou ainda com legumes salteados e uma bela saladinha verde. Ela pode substituir o trigo. A farinha de quinoa pode substituir a farinha de trigo nas receitas tradicionais de bolo, pães e torta, além de ser mais nutritiva do que o trigo. A quinoa ainda é livre de glúten e possui baixo índice glicêmico. Mas antes de fazer a substituição, é importante se atentar para as medidas equivalentes e os demais ingredientes que serão usados na receita para que ela não perca o sabor e a textura habituais. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e tchau, e até o próximo vídeo.